Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. O ódio escraviza a criatura e faz ficar distante do seu Deus. O amor liberta e torna a alma pura, fazendo as dignas de entrar no céu. O ódio acumula os problemas, o amor proporciona solução. O ódio escraviza a vida do crente, o amor, porém, preserva a comunhão. É glorioso amar, é glorioso amar. O amor é excelente, o amor faz bem ao crente. É glorioso amar. Ainda que eu falasse em outras línguas, possuísse o dom de profetizar, conhecesse os mistérios e a ciência, e até pudesse os montes transportar, se meu corpo fosse dado em sacrifício e meus bens entregue aos pobres pra gastar, se não fosse por amor não adiantaria, pois para Deus o importante é amar. É glorioso amar, é glorioso amar. O amor é excelente, o amor faz bem ao crente. É glorioso amar. O amor é sofredor, também benigno, não se irrita e nem suspeita mal. O amor jamais se ensoberbece,
inveja não consegue apagar. O amor não trata com leviandade e nem busca os interesses seus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, pois o amor provém de Deus. É glorioso amar, é glorioso amar. O amor é excelente, o amor faz bem ao crente. É glorioso amar. Ouvintes, o Senhor Jesus Cristo nos deu um segredo muito profundo para vencermos não somente aqui, mas para vencermos eternamente. É a questão do perdão. Uma das mensagens mais sobressalentes do profeta desta era, cujo tema é fé para vencer. Nesta mensagem, ele faz uma declaração estupenda em relação à fé perfeita. Porque a fé perfeita não se refere a esta fé comum, natural, que as pessoas podem ter em todos os segmentos religiosos da terra. A fé perfeita é uma fé apostólica, é uma fé profética, é a fé pentecostal. Pentecostal, profética, apostólica. A fé perfeita não parte do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, mas ela parte lá dos profetas, isso no campo profético. Começa com Abraão, o pai da fé. E ela é estabelecida, ela é completada, ela é derramada no Pentecostes, não em Nicéia, repetindo, mas sim em Jerusalém, no cenáculo. E dali então parte essa fé perfeita. Mas qual é a base que ele dá para essa fé perfeita, que sem a qual ninguém irá no rapto? Ele disse, é o perdão. Sem o perdão, ninguém terá a fé perfeita. Agora, é o perdão obtido, é claro, que só vem através do arrependimento, isso junto a Deus. E o perdão concedido. Quem não perdoa nunca terá fé perfeita. Vai ser sempre prejudicado, vai ser sempre vítima, vai ser sempre aquela pobre vítima, porque nunca tem para dar, só faz reclamar, só faz pedir, suas orações são mais de pedintes do que daqueles que se aproximam dele com ousadia que São Paulo se refere em Hebreus capítulo 10. Não entram véu adentro. São suplicantes apenas. E quando chegam a ter algum crédito com alguém, são credores incompassivos. Essas pessoas nunca terão a fé perfeita. Elas não passarão do patamar da fé comum. E por isso não passarão
da salvação comum, se é que podem ser salvas ainda. Mas então, nós estamos falando de uma coisa concreta, real, verdadeira. Por quê? Quando o profeta diz que o perdão é uma condição para a fé perfeita, em outras palavras, ele não estava usando outras palavras do que as de Jesus. Jesus disse no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, a partir do verso 22. Ele disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vossa. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Meus ouvintes, notemos aqui nesse Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 11, a partir do 22, que quando ele recomenda ao cristão a perdoar, ele não está dizendo perdoai quando a pessoa te pedir perdão. Quando a pessoa se arrepender, se ajoelhar nos seus pés, chorando, confessando, suplicando, te pagando, te retribuindo, te recompensando, te indenizando, pagando juros, então vocês a perdoem. Não, ele não está dizendo assim, ele disse quando orardes. Agora, que dia um cristão não ora? Em que momento um cristão não ora? Mesmo brincando, viajando, cantando, trabalhando, conversando outros assuntos relacionados à vida material, o cristão ora todo o tempo com súplica no Espírito. E para começar, o cristão, no sentido da palavra, sabe perfeitamente que nenhuma oração é respondida, penetra até os céus, sem que haja perdão nato em seu coração. Ele conhece esse segredo de vitória. O que acabamos de ler na abertura deste programa, desta programação, está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9. São as almas debaixo do altar clamando por vingança. Ora, isto não se refere claramente à noiva do Senhor Jesus Cristo. Aí está o galardão de receber um profeta como profeta. Porque nós não misturamos as coisas mais. Nós sabemos, nós conhecemos este Apocalipse 6, quem é o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. Nós sabemos quem são aqueles vestidos de branco, que vieram de grande tribulação. Nós sabemos quem são essas almas debaixo do altar pedindo vingança. Até quando, Senhor? Não vingas? O sangue, o nosso sangue. Então o profeta de Deus vem, mostra na revelação dos selos. Aliás, o Senhor Jesus mostra isso, dizendo: estes não são a noiva, não são os eleitos,
Porque os eleitos pedem perdão sem que os seus inimigos, os seus ofensores, os seus devedores solicitem aquele perdão. Então, quem são esses debaixo do altar, irmão Brennan? Essas almas, ele responde com precisão. Estes são aqueles que foram mortos, aqueles mártires, sob Hitler, Mussolini, Eichmann. Vocês estão vendo aí, o mundo está vendo uma vergonha tremenda para um povo que prega direitos humanos, para um povo que está apaixonado por bichos, por animais irracionais, tentando salvar o restinho que eles próprios destruíram. O mundo está assistindo aí a série, constantemente em todas as línguas e idiomas, Holocausto. E outros filmes, documentários sobre o martírio, sobre o Holocausto dos judeus. Tudo isso em cumprimento daquilo que eles próprios clamaram: caia o sangue dele sobre as nossas cabeças e também as dos nossos filhos. Eles lá, debaixo do altar, clamando por vingança, porque não se trata da noiva, dos eleitos, da esposa do Cordeiro. Jesus perdoou a quem não lhe pediu perdão. Estevão, pela mesma forma, perdoou a quem não lhe pediu perdão. Uma certa feita, entre centenas e centenas de casos, o profeta de Deus desta era tinha uma reunião, como sempre as suas reuniões foram as maiores de então, em uma determinada cidade nos Estados Unidos, um auditório enorme, superlotado, milhares de pessoas. Um homem zarrão enfrentou a polícia e entrou abrindo alas para desmoralizar o profeta de Deus lá na frente do povo. A polícia tentou interrompê-lo. O profeta disse: não, deixe-o. Quando ele chegou lá na frente, ele perdeu totalmente as suas forças. Começou a suar. E o profeta não gritou, causando uma tremenda emoção de gritos de sangue: Jesus tem poder. Não. Ele falou baixinho com aquele homem. Ele falou com aquele espírito: filho do diabo, por que você vem contra um filho de Deus? Por que você quer desmoralizar um ministério como esse? Porque não era a pessoa, era o espírito que estava na pessoa. E logo aquele homem estava todo molhado de suor, prostrado aos seus pés, e foi ali libertado e perdoado. Mas um outro caso foi mais profundo, foi mais grave. No auditório também, com milhares de pessoas, os inimigos trataram uma trama que havia sido avisada pelo Espírito Santo lá na neve, no deserto. Há uma trama contra você. Há sempre uma trama contra um verdadeiro ministério, para desacreditá-lo diante do povo. Desacredita-o, sim, diante dos manufaturados, diante dos incrédulos, mas não diante dos eleitos. E foi um casal, um rapaz e uma moça, desenrolando cenas amorosas diante do público, em frente à plataforma. E aquilo causou uma expectativa tremenda. Aquele casal desenrolando cenas amorosas diante do profeta de Deus, diante da plataforma, diante do auditório, repetindo:
para desmoralizar o seu ministério. Então o que aconteceu? O Espírito Santo veio ao profeta de Deus e disse: essa é a trama que eu te avisei. Faça com eles o que você quiser. Mas o certo é que o profeta de Deus naquela hora disse: eu os perdoo. Oh, mas quando ele disse assim, eu os perdoo, aí sim, aí caiu a verdadeira emoção. Aí caiu a verdadeira sensação. Aí não foi manivela pentecostal de dons carismáticos. Caiu um poder tão grande naquela multidão. E aquele casal em lágrimas, e aleijados andando, cego enxergando, e as pessoas se rendendo a Cristo, porque o eu os perdoo foi extensivo àquela hora a todos os corações. O perdão quebra geleiras. O perdão rompe fogueiras. O perdão rompe barreiras de aço, de concreto. Aquela mulher, a história que já saiu até nas seleções da mulher do presunto, aquilo lá é perdão contínuo que trouxe aquela grande vitória daquela pequena mulher. Ela não estava vindicando, cobrando, reclamando seus direitos diariamente com seu marido. Porque você pergunta o que tem a ver essa história das almas debaixo do altar com a minha vida? Tem sim muito a ver. Porque nós somos cobradores incompassivos. Nós somos cobradores incompassivos e tem uma coisa. O Espírito Santo aqui não deve ninguém. Não deve a mulher nenhuma. Não deve a homem algum. Ele não está pedindo para ninguém perdoá-lo. Ele não está suplicando com esta mensagem para alguém perdoá-lo. O ofício de Deus aqui não deve a ninguém. Ele pode comparecer com qualquer mulher diante do juiz, com qualquer ministro, com qualquer pessoa. O ofício de Deus não pede perdão para si. O ofício de Deus está trabalhando pelos supostos credores para que eles sejam salvos, para que eles sejam perdoados da impenitência, da mentira, do pecado, e para que cada um possa assumir pessoalmente a sua própria culpa diante de Deus. O Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te perdoe, em nome do Verbo de Deus, diante do altar divino. Amém. Me perdoe quando te entristeci. Me perdoe quando não aceitei. Me perdoe quando eu insisti. Me perdoe quando não calei. Me perdoe quando não te ouvi, ou até quando não suportei teu silêncio falando pra mim que tu sabes o que eu não sei. Eu prometo, Senhor, me humilhar e decido em ti confiar. Entendi que o Senhor me conhece bem melhor do que eu. Sou falho, mas te amo e eu me rendo, sim, aos teus planos. Tu
somente teu, descanso em tuas promessas, meus braços, ó Deus. Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não mereço, mas prometo humilhar-me aos teus pés, Senhor. Eu sou tão falho, mas te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu conheço o teu coração e o teu nome escrevi em minhas mãos. De você não me esqueço jamais. É você que às vezes falha. Não suporto ver você chorar. Me levanto ao ouvir você clamar. Mesmo que fique sem entender, sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço e te dou meu perdão. Se alegre o teu coração e coloco, pois tu és vencedor. És falho, mas eu te amo, e pra você sim tenho os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Me escute sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você. És falho, mas eu te amo, e pra você sim tenho os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Me escute sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você. Me escute sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você.